Olá, olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Eu sou o Robson, um dos pastores aqui da Onda Dura em Joinville. Tenho a alegria de estar com você compartilhando hoje a Palavra de Deus. Aliás, toda semana você tem aqui na Onda Dura um estudo bíblico que está pautado em algum dos textos da Bíblia. Especificamente nesse momento nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Nós começamos lá no capítulo 1 e já estamos no capítulo 14 de Atos. Você tem aqui no nosso YouTube todos os estudos bíblicos desses textos. Você pode depois procurar e assistir. Hoje nós vamos falar de Atos 14, do versículo 8 até o versículo 20. Sempre eu estou aqui acompanhado com o meu amigo pastor Gustavo Kuipers. E aí, tudo bem, Gu? E aí, pastor Rob, pessoal de casa, estamos aí mais uma semana, mais um estudo bíblico, a continuação do capítulo 14, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, primeiros desafios missionários do apóstolo Paulo. E que desafios, né? Vários desafios bons aí da gente analisar, conversar, estudar, perceber, ser ministrado, ser encorajado. Também tem um choque de realidade frente a alguns desafios ministeriais com relação à missão, plantação de igreja, expansão do evangelho. E hoje é um texto muito precioso que abre um leque de discussões, de debates. E a gente vai tentar abordar alguns dessas opções de debates aqui nesse dia, né? A gente vai estar caminhando numa linha, mas a gente vai tentar abordar o máximo possível de conteúdo e comentários sobre esse texto e vai ser bom demais. É isso mesmo, a gente tem uma pergunta, inclusive, norteadora para esse estudo bíblico. Quais são os maiores desafios na pregação do Evangelho? E, basicamente, nesse texto nós vamos falar sobre esses desafios que Paulo enfrenta quando ele vai proclamar essa mensagem. Como o Gustavo falou, ele está em sua primeira viagem missionária e isso mostra que Paulo, ou nessa viagem missionária, Paulo, ele encontra diversos desafios para proclamar a mensagem do Evangelho. Especificamente nesse momento que nós estamos, a partir do versículo 8, ele está em Listra e ele começa então ali a ministrar o Evangelho num ambiente um pouco diferente do que ele vinha encontrando até então. Você vai perceber isso na leitura do texto. Fica aqui comigo então, nesse momento, Atos 14, a partir do versículo 8, diz assim o texto: Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos entender um pouquinho desse texto. Cidade de Listra, para onde o apóstolo Paulo foi depois de ser expulso, é uma cidade onde ele teve a oportunidade de realizar um milagre e depois desse milagre, então, ter a abertura para a pregação do Evangelho. Ela era uma cidade mais provinciana, mais rural, uma cidade menor do que aquelas que o apóstolo Paulo estava acostumado a pregar o Evangelho. Por exemplo, Antioquia, que ele já havia passado, de onde eles tinham uma grande reunião, ou um grande grupo se reunindo, ou mesmo Icônio, que o apóstolo Paulo tinha recentemente passado. Cidades que eram maiores, cosmopolitas. E aqui, em Listra, o apóstolo Paulo encontra uma cidade menor. E nessa cidade,
ele tinha diretamente uma influência romana. Você tem referência, por exemplo, a Cláudio, que era um grande imperador romano que teve essa responsabilidade de governar sobre essa colônia. E você tem nesse local especificamente uma religiosidade totalmente pagã, que é influenciada pela mitologia grega, por influências dos mitos que eram desenvolvidos pelos gregos. E você percebe isso claramente nesse texto pela referência a Zeus e Hermes, especificamente porque se acreditava que nessa cidade de Listra existia um templo de Zeus ou um lugar de adoração ou de reconhecimento de Zeus. Mas, sendo mais enfático ao texto, ele começa falando que Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados ou com os pés sem força. Ele era alguém impotente nos pés, ele não tinha essa capacidade de se locomover com os seus pés. Outro detalhe, ele tinha essa condição desde o seu nascimento, ou seja, ele não podia caminhar, era essa a sua realidade desde o nascimento, e também ele nunca tinha andado. Parece evidente, mas Paulo repete isso aqui para que as pessoas entendessem. Olha, essa informação é importante que vocês entendam que esse homem nunca teve a experiência de caminhar. Ele estava lá sentado e estava prestando atenção na pregação. Então, são 5 características que são citadas aqui no texto sobre esse homem com os pés aleijados ou com os pés impotentes. E o texto diz, então, versículo 9, que Paulo olhou para ele diretamente e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. Agora, tem algo interessante que você deve pensar. Como Paulo viu que ele tinha fé? Até uma pergunta boa, né, Gustavo, para ser respondida aqui. Quando você olha para uma pessoa, você não tem um letreiro na cabeça dela dizendo essa pessoa tem muita fé. Ou mesmo que alguma pessoa diga para você que ela tem fé, você não necessariamente vai acreditar nisso. Mas está escrito na palavra de Deus, aqui descrito por Lucas, que escreveu Atos, que Paulo teve essa convicção. E a minha pergunta é: de onde surgiu essa convicção? Como nós podemos entender ou explicar esse texto? Legal, porque, de fato, numa má interpretação, talvez vai parecer que, já que Paulo era muito bom, ou já que Paulo era um apóstolo de Cristo e algo do tipo, ele tinha um destaque especial, né? Ele tinha uma visão não infravermelha, mas uma visão espiritual ao ponto de conseguir enxergar a fé das pessoas, o termômetro da fé das pessoas, né? E essa questão de termômetro da fé é uma questão muito perigosa de nós avaliarmos ou julgarmos isso. Então não é com esse objetivo que se está falando que esse homem tinha muita fé, né? Por exemplo, porque de uma maneira negativa e errada, nós podemos às vezes agir como juízes dentro de um GP, dentro da igreja, na relação com irmãos da fé, julgando aqueles que têm mais fé ou menos fé e colocando critérios arbitrários para definir o que seria ter mais ou menos fé. Será que é fazer força assim para crer? O que é isso? É os frutos? O que é essa questão de parecer ter muita fé? É a forma como a pessoa se porta, é o jeito que ela fala, é a forma como ela olha. O que seria isso, né? Então, o definir se a pessoa tem muita fé ou não é algo que nós, humanos, como juízes ou tendo a capacidade de medir a febre das pessoas, vamos conseguir definir ou medir isso. Mas é uma convicção espiritual. E convicção espiritual não é uma convicção espiritual como origem do ser humano, né? O ser humano traz ou produz essa convicção. Não, é uma convicção da condução do Espírito Santo daquela situação, né? O Espírito Santo é o condutor dessa história, é o condutor do ministério do apóstolo Paulo, da missão da igreja, do avanço da igreja,
e é um clique, né? Um discernimento espiritual como produto do próprio Espírito Santo atuando naquela situação que pode fazer Paulo chegar ao convencimento disso, né? É parecido, por exemplo, o que me garante, né, que eu sou filho de Deus? Beleza, eu creio em Jesus e tudo mais, mas eu tenho uma convicção da adoção, eu tenho essa convicção. Tá, não é um termômetro que me diz se eu sou filho ou não sou, se eu sou mais ou se eu sou menos, não é alguém que me diz e julga se eu sou ou não sou, mas essa convicção espiritual. E quando a gente fala convicção espiritual, como eu disse, nós não estamos falando de algo que é produto, de algo que o ser humano gera ou produz, mas é uma convicção realmente do Espírito Santo, que traz, numa situação como essa clareza, esse discernimento do Espírito que o apóstolo Paulo teve nessa situação, né? Muito bom, é isso mesmo, gente. E olha só, tanto era verdadeiro esse discernimento que, quando ele disse levante-se, o homem se levantou de um salto e começou a andar. Ou seja, você comprova que o discernimento de fato é do Espírito Santo, ou de fato é Deus que está te dando essa convicção, quando aquilo se cumpre, quando aquilo realmente tem um resultado concreto na vida das pessoas. Portanto, é necessário avaliarmos muito bem essa questão, termos muito cuidado. Eu tenho uma impressão de que essa expressão eu gosto de utilizar em algumas situações, por exemplo, quando eu estou orando por alguma pessoa, eu tenho uma impressão de que Deus está ministrando isso. É algo que a gente tem que utilizar com muito zelo e cuidado, mas também precisamos estar abertos para essa realidade, porque o Espírito Santo continua falando, conduzindo aos seus servos na realização da obra dele. Então, nós temos que ter tanto essa abertura, essa liberdade para que o Espírito Santo realmente nos use, quanto, aliás, não é só abertura, né? Nós temos que ter sensibilidade, né? Que é a capacidade de perceber Deus falar, Deus ministrar, e não achar que isso são vozes da minha cabeça, né? Porque é algo muito tênue, né? Não é uma coisa assim que você tem com toda a certeza. Não chega um WhatsApp celestial para você dizendo assim, fale isso para essa pessoa, ou eu vou fazer isso na história daquela, entende? É uma percepção interior que vem dessa convicção de que Deus está ministrando algo ao seu coração, ok? Então, esse homem começou a andar. E aqui é precioso nós entendermos que a porta de entrada em Listra foi um milagre. Se vocês lembrarem, nas cidades anteriores por onde Paulo passou, ele começou a pregar o evangelho ao entrar em sinagogas e no sábado expor as escrituras. Mas aqui é um ambiente completamente diferente. Lembra que eu falei sobre Listra? É uma cidade completamente diferente. Possivelmente nem tinha uma sinagoga, então você tem essa necessidade de encontrar um novo espaço, e o próprio Deus deu a direção sobre como esse espaço iria se abrir na cidade de Listra para que eles pudessem pregar o evangelho. E o detalhe, né? Essa cura foi imediata, ela aconteceu sem qualquer tipo de utensílios extras, foi uma cura plena, também algo que aconteceu diante dos olhos de todos e algo que ninguém poderia questionar. Afinal de contas, esse homem nunca tinha andado. Na cidade, na pequena cidade de Listra, todos sabiam que esse homem não andava. Portanto, esse milagre, ele foi claro diante de toda a população. Gente, de fato, aquele homem aleijado começou a andar e isso é um milagre. Não é uma invenção, não é uma realidade passageira, não é que ele tinha torcido o pé durante um tempo, não. Desde criança, desde bebê, aliás, ele nunca tinha andado. Então, você tem a evidência de um milagre que todos podiam comprovar. Diante disso, a multidão começou a gritar no dialeto local, a língua licaônica, né? O que eles gritaram? Os deuses vieram até nós em forma de homens. E aqui você tem uma percepção relacionada a que especificamente? A compreensão
de que era algo além do normal, era algo sobrenatural que estava acontecendo naquele momento. Quando eles dizem os deuses vieram até nós, faz referência a uma compreensão que se tinha na época de que deuses iriam descer a essa cidade de Listra, especificamente os deuses Zeus e Hermes, e eles iriam então passar no meio do povo. Existia uma lenda que era proferida em Listra, que dizia que Zeus e Hermes desceram a cidade, e quando eles chegaram lá na forma humana, eles começaram a bater nas casas e pedir ajuda, e muitas pessoas fecharam as portas e não receberam Zeus e Hermes, que eram dois deuses da mitologia grega. Então, na casa de Filemão e Baucis, esses dois deuses foram recebidos, e ao serem recebidos, eles então transformaram aquela casa num santuário. E depois disso, houve um dilúvio que inundou o restante de toda a cidade, matando a todas as pessoas que não receberam Zeus e Hermes em suas casas. E as pessoas naquela região tinham conhecimento dessa lenda, de que em algum momento esses dois deuses desceriam à terra e eles então precisavam ser reconhecidos e valorizados como eles eram. E então, quando Paulo e Barnabé pregam a palavra e realizam um milagre de forma mais específica, quando eles realizam esse milagre, eles então são identificados como esses deuses. Barnabé era reconhecido como Zeus, talvez pelo seu porte maior, por ser mais forte, algo nesse sentido, por ser aquele que tinha a posição até mesmo de autoridade, ou porque ficava em silêncio. Você tinha Paulo com uma maior eloquência, e por isso, inclusive, ele é identificado como Deus Hermes, que é como se fosse o Deus da comunicação, aquele que traz algum tipo de ensinamento ou discurso, eloquência para as pessoas. E então, você tem em Timóteo, aliás, em Barnabé, de novo eu falando Timóteo, ó, toda semana. Terceira vez seguida, gente. Você tem em Barnabé a referência a Zeus segundo as pessoas daquela cidade. E aqui até tem um ponto que eu coloquei, que é um dos desafios na pregação do Evangelho. As pessoas interpretam Deus à luz de suas crenças. As pessoas vinculam Deus àquilo que eles já acreditam. Eles têm uma compreensão sobre Deus, nesse caso, influenciada pela mitologia grega. E diante disso, quando eles veem os servos de Deus, eles então fazem essa correlação. Interessante essa percepção do ambiente que eles foram pregar o Evangelho. É interessante porque é uma cidade nova, então são pessoas que nunca tinham ouvido a mensagem do Evangelho, e provavelmente nessa situação específica, a maioria das pessoas, ou talvez todas, né, porque não diz que é o mesmo público que estava na sinagoga, né, é o público da cidade, provavelmente muitos desses, ou quem sabe todos, nem ouviram a pregação de Paulo na sinagoga. E qual que é então o primeiro contato que eles têm com Paulo e Barnabé? É através de um milagre. E nós sabemos pela teologia bíblica, pela teologia neotestamentária, que milagres não são um fim em si mesmo. Mas milagres, sinais, eles apontam não para o mensageiro, não para a glória do mensageiro ou daquele que anunciou, proferiu isso, mas para a glória de Deus, para a adoração ao Senhor, e serve então como sinal e testemunha para testificar e de alguma maneira trazer um peso ainda maior, uma confirmação até mesmo, para o anúncio do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então, por exemplo, a gente vê em muitas situações de Atos, milagres chamando a atenção das pessoas, e uma vez que essa atenção agora foi capturada, o Evangelho é anunciado. Ou então o Evangelho é anunciado, há dúvida por parte das pessoas, questionamento por parte das pessoas, e vem então um milagre na sequência, como uma confirmação ou testemunho de poder e autoridade sobre aquilo que foi anunciado e proferido.
Mas o milagre em si mesmo, ele não é salvífico, o milagre em si mesmo, ele não aponta como uma finalidade nele mesmo, e muito menos para a glória daqueles que o fizeram ou foram ali instrumentos para que esse milagre ocorresse. Porém, diante de uma situação nova, diante de novas pessoas e de uma cidade já culturalmente idólatra, eles vendo o milagre, eles naturalmente conectaram aquilo que estava dentro do campo já de interpretação deles, né? Porque pensa, você vive a tua vida de boa, de repente acontece lá um milagre sobrenatural. Você ou vai achar que tá louco, ou vai achar que aquilo é uma mentira, uma brincadeira, uma pegadinha, ou você vai tentar olhar para aquilo e racionalizar com aquilo. Seja vincular a alguma coisa da ciência, a algum milagre, alguma ação da medicina, seja então não, porque é um deus tal, ou porque foi uma garrafada, ou porque foi uma macumba, sei lá, você vai vincular alguma coisa que no teu campo de compreensão vai fazer sentido, porque olhando para aquilo não faz sentido, então a tua cabeça logo vai procurar pontos de contato, e as pontes de contato dele eram essas pontes idólatras que vinculavam a deuses, a divindades, e que logo faziam com que, são duas pessoas fazendo milagres. Não pode ser gente comum, devem ser deuses. E um coração que já estava disposto e acostumado com a idolatria, casou então a vontade da idolatria com duas pessoas ali aleatórias que estão fazendo milagre, que podem ser o alvo da idolatria. Casou essas duas coisas e foi então tão forte isso na mentalidade deles, que inclusive o sacerdote da cidade ali, sacerdote de Zeus, já foi atrás de sacrifícios para fazer sacrifícios a eles, porque realmente, na cabeça deles, cara, não tem outra explicação, só podem ser deuses, não tem como a gente falar outra coisa. Você entende? Até por uma ignorância de conhecimento, e aí que é legal, né? Essa ignorância do conhecimento do Deus verdadeiro não é uma ignorância do conhecimento ou da realidade de que existe um Deus. Então eles não estão negando que existe um Deus. Eles só não sabem quem que é esse Deus verdadeiro, e eles estão agora apontando para aquilo que eles conhecem até então como divindade, ou como Deus, ou que a sua cultura, a sua idolatria, o seu coração produziu como Deus, que seria aqui Hermes e Zeus, dentro da mitologia greco-romana, né? Mas então agora vai ser também um prato cheio para que esses missionários possam vir ali e trazer a revelação correta a corações que estão sedentos, né? Dá para ver que não é também uma maldade necessariamente, né? É uma ignorância, inclusive, da parte deles, que denuncia eles como pecadores, obviamente, mas que demonstra um campo fértil para a pregação do Evangelho. É isso mesmo, e agora nós vamos acompanhar a resposta, então, de Paulo e Barnabé. Versículo 14 diz: quando Paulo e Barnabé ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Gente, eu acho esse texto muito interessante, porque ele apresenta a inclinação do coração idólatra das pessoas e o quanto esse coração ele não quer se sujeitar à verdade. Primeiro, né, você tem a clareza de que a idolatria no coração deles é profundamente resistente, ou seja, ela está enraizada de uma forma profunda, é algo que está encalacrado na alma deles. Por quê? Porque eles sempre conheceram isso, eles sempre tiveram acesso a esse conhecimento sobre a divindade, sobre o eterno, sobre as divindades, sobre os deuses. E diante disso, você tem os apóstolos Barnabé e Paulo, inclusive aqui tem a menção novamente a eles como apóstolos, reconhecendo a autoridade deles. Eles rasgam as suas roupas, e aí esse rasgar a roupa possivelmente era a túnica externa, ok? Era a parte
de fora da sua roupa, era como se eles tivessem a parte da roupa que está exterior e uma roupa íntima que protegesse eles, uma túnica interna. Então, vamos usar o exemplo dos nossos dias, é como se eles rasgassem a camiseta e talvez até a calça e ficassem só com a cueca, algo nesse sentido, porque eles tiveram essa expressão de luto, de revolta com aquilo que estava sendo dito. E não, gente, nós somos como vocês. E isso precisa ser muito enfatizado. Eles não aceitaram essa idolatria, eles não se adaptaram àquilo, eles não conseguiram entender como algo natural. Não! Eles precisaram deixar claro, gente, nós não somos deuses, nós não estamos no lugar de idolatria, nós não estamos no lugar onde vocês devam nos elevar, não merecemos pedestais, não merecemos esse tipo de reconhecimento falso e inválido. Nós não somos deuses, nós somos como vocês, ou seja, nós somos seres humanos. E qual que era a grande questão que Paulo e Barnabé entenderam aqui? Se eles recebessem a idolatria, eles não conseguiriam pregar a mensagem do Evangelho. Aceitar aquela idolatria era o impedimento da proclamação da mensagem. Logo, nós não podemos deixar que nada nos impeça de pregar, portanto, eles precisaram, de forma clara, direta e veemente, gritaram, correram no meio do povo, rasgaram as roupas, todos sinais de que eles se posicionaram de forma direta contra aquela idolatria. E nessa atitude direta eles disseram, nós temos uma mensagem, nós viemos anunciar as boas novas. E quando eles dizem isso, para que vocês abandonem as coisas sem valor e também se voltem para o Deus vivo. Aqui é importante que nós entendamos que Paulo tinha clareza, que Barnabé também tinha essa convicção de que precisavam apontar para a mensagem antes de apontar para si mesmos. Precisavam falar de Cristo antes de conquistar um ambiente saudável. O propósito do ministério cristão, do serviço cristão, não é apontar para si, não é buscar favores para si, mas é apontar para Cristo e fazer com que as pessoas o reconheçam. O detalhe é que nesse contexto, essas pessoas não tinham essa referência de Deus. Então ele começou apresentando Deus vivo, que é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Detalhe, existia na cidade um templo a Zeus, e Zeus era reconhecido como um deusão, um deus poderoso. Dentro do panteão de deuses gregos, Zeus ele tinha um lugar elevado. E aqui Paulo ele diz, eu quero que vocês conheçam o Deus que eu quero anunciar, o Deus que eu anuncio, o Deus vivo, que é Criador dos céus, da terra e do mar e de todas as coisas que existem. A primeira ênfase que Paulo fez foi apresentar Deus como Criador, mas nesse sentido ele está criando uma ponte com os ouvintes. Por quê? Quais são os desafios para você pregar o Evangelho? Aprender a falar a língua das pessoas que estão te ouvindo. Aprender a comunicar de uma forma que seja compreensível a mensagem que você está transmitindo. Por exemplo, a pregação do Evangelho para uma criança, para um adolescente, para um jovem, para um adulto, precisa ter o mesmo conteúdo, mas precisa ser transmitida de formas diferentes. Aliás, adultos precisam ouvir de diferentes formas, de acordo com a sua faixa etária, ou ainda de acordo com o lugar onde moram. Você tem lugares específicos que você pode utilizar, pontos de encontro com essa cultura, com essa pessoa, para que o Evangelho ele seja pregado. E, gente, isso aqui não é querer
inventar algo, querer criar algo que não existe. Basta você perceber nas pregações de Paulo. Na sinagoga ele pregava usando as escrituras do Antigo Testamento. Aqui ele não faz citação a nenhum texto do Antigo Testamento. Ele faz citação à realidade que eles encontravam à sua volta. Primeiramente, as coisas que foram criadas por Deus. Aí no versículo 16 ele diz: no passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, deixando evidente que Deus, o Criador, tolerou povos que não o reconheceram. De certa forma, essa mensagem ela já é apologética e tem um forte caráter apologético para destruir os equívocos que reinavam sobre aquele povo naquela época. Mas se esse Deus é o Deus vivo, se ele fez todas as coisas, por que a gente ainda não conhecia ele? Ele permitiu por um tempo, pela sua paciência, pela sua longanimidade, que povos permanecessem sem que o reconhecessem como Deus. Ainda assim, ele deixou evidências de sua existência e de sua bondade. E aí ele fala então sobre as chuvas, boas colheitas e alimentos e um coração alegre, como sendo as 4 evidências que Deus deixou para as pessoas da sua existência. Você percebe então nesses eventos aqui que são mencionados na pregação de Paulo, que de uma forma direta, ele está mencionando Deus, o Criador, como aquele que estava concedendo coisas boas a esse povo, mesmo que esse povo não o reconhecesse. Se, por um lado, a ideia de religião que as pessoas de Listra carregavam envolvia um Deus que eles deveriam receber bem, para que então depois lhes fizessem algum tipo de favor. Por outro lado, o Deus que Paulo e Barnabé estão pregando aqui é um Deus que já está fazendo bem ao povo de Listra há muito tempo, sem que esse povo perceba. Deus já está presente entre vocês, mas vocês não o estão vendo. É muito interessante o quanto que é uma aula de missiologia, né? É uma aula de missão, de pregação do evangelho para culturas diferentes, e não só para culturas diferentes do tipo, vou pregar lá no outro lado do mundo, mas para pessoas diferentes, contextos diferentes, né? Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, uma vez que fizeram milagres, uma vez que realizaram, né, através da vida deles milagres, pregaram o evangelho, as pessoas olharam para eles e reconheceram neles deuses. Eles poderiam se apegar a isso e tirar proveito disso, mas não. A primeira coisa que eles fazem, e isso pode ser uma ótima escola também para nós, deve ser um ponto a ser observado, a primeira coisa que eles fazem de uma maneira muito significativa é desmentir, desviar o foco disso, né? Eles olham assim, gente, vocês estão equivocados e eu quero agora desmentir esse equívoco. Isso é uma expressão deles de humildade, é uma expressão de fidelidade à glória de Deus, porque eles estão sendo ali instrumentos da glória de Deus. E eles foram enviados para uma missão para serem anunciadores dessa glória, anunciadores da mensagem do evangelho, apontarem para Cristo. E aí no meio da missão, eles sendo glorificados, eles sendo adorados, eles poderiam se perder desse propósito. Beleza, a gente foi enviado com esse propósito, mas agora a gente se afasta desse propósito. Mas não é isso que eles fazem. Uma vez que essa tentação bate a porta, uma vez que esse cenário vai se construindo, eles logo negam isso. Eles se afastam dessa realidade, eles dizem, não, gente, não é isso. Nós somos homens, nós somos seres humanos, assim como vocês também são. Nós somos iguais a vocês. Por isso, olhem para o Senhor. E quem é esse Senhor? E é essa aula de missiologia, né? O Senhor aqui não é o Deus de Israel. O Senhor aqui é o Criador de todas as coisas. O Senhor aqui é aqueles que, olha, vocês estão vendo as coisas? Vocês veem a chuva, vocês veem a água, vocês veem a plantação, a colheita, vocês veem o sol, veem o mar, veem tudo que existe. Então, Ele é o Criador de todas essas coisas. Este é
o Senhor, Ele que é digno de adoração, Ele que é digno de ser louvado. Bom, para judeus, eu vou usar as Escrituras, eu vou usar o Antigo Testamento, por quê? Porque faz parte do contexto cultural deles, eles vão entender as pontes e as conexões que eu vou fazer ali. Para esses outros que não são judeus, não vai fazer nenhum sentido. O que faz sentido, então? A revelação geral. E aí é um convite para nós compreendermos melhor esse tema, né? Revelação geral e revelação específica de Deus. E aí o que Paulo fala aqui é o que tempos depois Paulo vai deixar muito bem registrado na sua carta aos Romanos. Então, Romanos, ali os primeiros capítulos, é uma aula sobre revelação geral e revelação específica. É uma aula sobre o quê? Sobre um Deus que não é um Deus escondido. É um Deus que se deixa ser conhecido através da criação. Só que a criação por si só, ela aponta para a glória de Deus, mas não para a salvação em Deus. A criação não é salvífica. A criação leva a eu me maravilhar com Deus. Uau, essa imensidão do mar, a imensidão dessas montanhas, a beleza da natureza. Isso me leva, poxa, tem que existir alguma coisa, né? Uma energia, um poder, um Deus, uma divindade. Alguma coisa tem que existir. Não pode, cara, é tão maravilhoso, é tão, é tão incrível. Ou seja, a criação me leva a esse maravilhamento e a um reconhecer, Deus existe, alguma coisa existe. E a pergunta é, quem é esse Deus? Aí então vem a revelação específica, é na figura de Jesus Cristo que conhecemos quem é o nosso Deus, quem é o Deus verdadeiro, revelado então também através das Escrituras. E aí então, nessa relação, ele faz essa ponte de conexão. Bom, a revelação geral, todos vocês têm acesso, não importa se é judeu ou não. Então ele faz a ponte da revelação geral, chegando a essa compreensão de que existe um Deus, existe alguma coisa por aí. E aí então ele chega à conclusão específica na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na revelação específica, e que ela então, e somente ela, pode salvar, pode conduzir a salvação. E é poderoso, né? É poderoso que por meio dessa aula, por meio dessa escola, né, do apóstolo Paulo, se a gente pega, por exemplo, Romanos 1 vai falar muito sobre isso, se a gente pega Salmo 19 vai falar muito sobre isso, e perceber então que, bom, a glória não está no pregador, o mundo inteiro aponta para uma glória, e não para si mesmo, mas para essa glória sendo do seu Criador, do seu Autor, e eles querem fazer questão de apontar para isso. Né? Excelente, maravilhoso. E nós entendemos então nessa pregação 3 ênfases claras, né? Deus é o Criador, Deus é o provedor, Deus é longânimo. Claramente isso é apresentado a esse povo através de realidades que eles podiam perceber claramente, como inclusive o Gustavo mencionou. Agora, versículo 18 diz que apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Eles ainda mataram touros, eles ainda estavam ali querendo exaltá-los. Inclusive, a força do texto grego aqui traz a ideia de que a multidão estava pressionando eles, de fato, a multidão continuava com um forte ânimo, um forte ímpeto de adorá-los, de colocá-los nessa posição de divindade. Então, acontece algo, versículo 19, olha o que diz o texto. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Antioquia da Psídia, tá? Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Gente, olha só do versículo 18 para o 19, onde eles estavam oferecendo sacrifícios em adoração a Paulo. No 19 ele já estava sendo dado como morto de tanto que apanhou. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Espera aí, gente. Esse texto, ele é muito interessante. Olha só como apresenta esses paradoxos da tratativa com o apóstolo Paulo e também com Barnabé. Eles foram do céu ao inferno, literalmente, né? No sentido de forma como eles eram tratados, em pouco tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo. A Bíblia diz que judeus de Antioquia e Icônio chegaram lá
e se infiltraram na multidão, e no meio da multidão instigaram as pessoas a baterem em Paulo e Barnabé. Eles foram apedrejados. E diante disso, literalmente aqui diz que Paulo foi apedrejado, né? Não sabemos se Barnabé conseguiu fugir ou algo do gênero, mas Paulo foi apedrejado e dado como morto. Ou seja, bateram muito nele, no mínimo ele ficou desacordado. Para alguém ficar desacordado depois de apanhar de uma multidão, quer dizer que ele apanhou bastante. E aqui você encontra um dos perigos, né, na proclamação da mensagem do Evangelho, que é a possibilidade de rejeição, e nesse caso uma rejeição contumaz, forte, direta, que ofereceu risco, inclusive, à saúde e à vida de Paulo. E aí você percebe no versículo 20 a decisão de continuar como sendo uma expressão do seu compromisso em pregar a mensagem do Evangelho. Detalhe, tá, gente? Alguns estudiosos acham que Paulo chegou até a morrer aqui. É algo forte para você afirmar à luz do texto, porque diz somente que eles pensavam que ele estava morto. Porém, o versículo 20 vai dizer que ele se levantou e entrou novamente na cidade. E esse levantar-se tem uma palavra que é feita referência como se fosse a uma ressurreição. Então nós não podemos afirmar que Paulo morreu, mas ele apanhou tanto que ele foi dado como morto, ou seja, ele apanhou bastante. E de alguma forma, ele conseguiu levantar-se no dia seguinte, sair para uma viagem em direção a Derbe, que ficava a cerca de 90 quilômetros de distância. Ou seja, de alguma forma Paulo foi restaurado em sua saúde, foi renovado em sua saúde, de alguma forma Paulo foi também alvo da graça do Senhor, porque depois de apanhar dessa forma, nos nossos dias a gente ficaria na UTI muitos dias, não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo, depois de apanhar dessa forma, ele se levantou e foi em direção a Derbe no dia seguinte. Você percebe uma graça e um favor de Deus, mas acima de tudo, uma disposição em permanecer pregando o Evangelho. Inclusive, ele entrou novamente na cidade onde ele apanhou. E aqui você tem vários enigmas que na eternidade você pode conversar com Paulo e descobrir como que aconteceu exatamente tudo isso. Mas é interessante você perceber essa disposição para continuar. Um ato corajoso de alguém que é dedicado. Se você quer pregar o Evangelho, você não pode desistir diante das primeiras rejeições, mas você tem a necessidade de ter coragem para continuar proclamando essa mensagem. E parece que o apóstolo Paulo é louco, né? Porque ele continua por muito tempo ainda a missão, né? E cada situação... Não é que, tipo assim, de vez em quando tem rejeição. Toda situação tem rejeição. Foi a pregação da semana passada, o estudo da semana passada, né? Toda vez que a palavra é anunciada, vai ter aprovação e vai ter rejeição. Às vezes a rejeição é um xingamento, às vezes a rejeição é uma amizade desfeita, às vezes a rejeição é um virar as costas e ignorar. Às vezes é um apedrejamento aqui, virar e ficar inconsciente, né? E é muito interessante porque isso denuncia também o coração do idólatra, né? Olha só que interessante. O idólatra, diferente do crente, né? Aquele que adora é diferente daquele que idolatra. E o idólatra é aquele que deseja com que o alvo da sua idolatria seja a sua imagem e semelhança e lhe agrade, né? Lhe sirva de alguma maneira. Já aquele que é um adorador, aquele que é um crente, ele está se relacionando não com o ídolo, mas com o próprio Deus. Então ele está em submissão a esse Deus e muitas vezes ele será contrariado por esse Deus, será levado ao arrependimento, a mudança de mentalidade ou coisas do tipo. Ao ponto de que, enquanto Paulo fez milagres e a princípio estava ali demonstrando ser uma figura de divindade, legal, nós queremos que ele seja o nosso Deus e ele é Deus, nós vamos adorar como Deus, vamos fazer sacrifício para ele. A partir do momento que ele nos contrariou e está falando que não é, então a gente vai matar ele. Você entende? É uma postura de que, bom, se ele realmente fosse Deus, e se essas pessoas realmente estivessem reconhecendo nele Deus, eles iam querer de uma hora para outra
fazer isso, mas não era Deus, era um ídolo. Eles estavam querendo tratar como um ídolo, e isso só mostra o quanto que a relação do idólatra com o ídolo é também corrompida, é marcada pelo pecado e é marcada por intenções e motivações completamente equivocadas e que é completamente diferente, então, a vida de um adorador da vida de um idólatra, a vida de um crente da vida de alguém que se apega a ídolos ou cria ídolos conforme a sua própria imagem e semelhança. Perfeito, é isso aí. E eu acho que essa é uma das maiores lições desse texto que nós aprendemos hoje, o quanto a idolatria ela pode nascer do coração do ser humano por não conhecer a verdade ou o Deus verdadeiro, e o quanto a idolatria pode direcionar nosso foco para pessoas no lugar do próprio Deus, e o quanto ela pode ser danosa a ponto de rejeitarmos e até mesmo tentarmos destruir homens enviados por Deus. E nesse ponto fica um alerta muito grande a todos para que estejam com o coração centrado na mensagem do Evangelho e, de fato, se rendam a essa mensagem sem colocar nenhum homem, nenhum líder, nenhuma pessoa no lugar que pertence somente a Deus. Bom demais. É isso aí. Excelente, gente. Bom, semana que vem tem mais. Semana que vem a gente termina o capítulo 14. Tem que terminar, né? A não ser que aconteça alguma coisa que a gente mude e fale só de 2 versículos, mas a princípio a gente não acho que sim, né? Acho que a gente termina, né? Estamos batendo na porta do Concílio de Jerusalém. Aí sim, hein? Capítulo 15 é sensacional. Bom demais. Você não pode perder. Semana que vem tem mais Estudo Bíblico. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. Até mais. Valeu.